Fala moçada, tudo bem? Como vocês têm passado? Hoje a gente vai fazer a correção da atividade, dessa atividade que vocês estão vendo aí. Ela pode variar a numeração de turma para turma, mas a atividade é a mesma para todo mundo que eu estou postando aí. Quando tem alguma diferença, eu faço vídeos diferentes, tá bom? Então a gente vai discutir hoje essa novidade, não é bem uma novidade, né? Essa história de que a Terra é plana, né? Tem muita gente que acha isso. A gente vai ver que essa é uma ideia antiga, e quando eu falo antiga, da antiguidade, por exemplo, ela tem milhares de anos e ela é novamente discutida nos meios digitais atuais, na internet, tá bom? Então vamos direto ao assunto. Bom, pedi para vocês assistirem esse videozinho, né, falando sobre Tales de Mileto. Quem foi esse filósofo grego? Por que eu estou falando aí de Tales de Mileto, pedindo para vocês conhecerem? Porque Tales de Mileto foi um dos primeiros filósofos do Ocidente, se não o primeiro. E ele pensava a Terra como um plano. Ele não acreditava na esfericidade do planeta, né? Então, vamos ver o que os alunos responderam e também observar a resposta que eu coloquei. Na verdade é o seguinte, pessoal, vocês não precisam saber todas as datas a respeito disso. Vocês precisam o quê? Conhecer o contexto da história, né? Vamos ver aqui as respostas. Deixa eu abrir aqui. Perdão, eu já devia estar aberto, mas eu esqueci desse detalhe. Então aqui um dos alunos colocou assim, olha. Tales de Mileto foi um filósofo, matemático, engenheiro, dependendo da fonte que esse aluno consultou, ele deve ter consultado uma fonte, ele deve talvez ter encontrado essa informação, né? Homem de negócios e astrônomo na Grécia Antiga, considerado por alguns o primeiro filósofo ocidental, de ascendência fenícia. Isso eu não me lembrava, não sabia. Que interessante, os fenícios foram o povo que inventou o nosso alfabeto, grandes comerciantes e navegadores da antiguidade, localizados ali ao próximo de Israel, o atual Israel hoje. Então, interessante. Nasceu em Mileto, por isso ele chama Tales de Mileto, tá bom? Mileto não é um sobrenome. Antiga colônia grega, na Ásia Menor, atual Turquia. Muito bem, Tales é apontado como um dos 7 sábios da Grécia Antiga. Que legal, né? Então é legal a gente conhecer as ideias, mas também os autores das ideias. Na minha resposta eu só acrescentei aqui que ele deve ter vivido por cerca, né, ter nascido no ano de 625 a.C. e ter morrido no ano 558 a.C. também, tá bom? E acho que a única diferença até a resposta do aluno está mais completa que a minha. Parabéns a esse aluno. Muito, muito boa a resposta mesmo, tá bom? Então é sempre interessante, como eu disse há pouco, a gente conhecer o autor da ideia, né? Qual é o contexto em que ela foi gerada, tá bom? Muito bem, pessoal. Nessa segunda questão aqui, vocês estão vendo aqui um desenho, né? Um esquema, e era assim que Tales de Mileto imaginava a Terra, né? 3 grandes continentes, Europa, Ásia e África. Aí está chamando de Líbia, mas é o que seria a África, né? E essas placas flutuando sobre os mares. Lembrando que o modelo plano da Terra, na cabeça de Tales de Mileto, explicava muito bem os eventos sismológicos. O que eu estou querendo dizer com isso? Os terremotos, os vulcões. Na cabeça, pelo que observava esse filósofo grego, os continentes, as porções de terra deviam flutuar
E hoje se sabe que elas flutuam, que são placas tectônicas. Não sei se vocês já estudaram isso, se não estudaram também, brevemente estudaremos. Placas do planeta boiam sobre o magma, sobre uma camada líquida e quente que tem abaixo da crosta do planeta. Tales de Mileto imaginava que essas placas flutuavam sobre a água, né? E a questão da água tem todo na cabeça de Tales de Mileto uma importância grande, porque ele observava que a água é fundamental para a criação da vida e que a vida não pode existir sem esse elemento, né? Então ele ficava imaginando a água como fator primordial para o surgimento da vida e também para a estruturação do planeta. Muito bem, o que a questão está pedindo? Clique no link abaixo e leia o texto, né? E era um texto até relativamente grande, mas eu pedi para vocês lerem um trecho, não precisava ler o texto inteiro, e eu tenho essa consciência, gente, porque eu não gosto de pedir para o aluno ler textos infinitos, muito grandes, embora eu peça para ler, tá bom? E aí tinha uma pergunta, em relação ao formato da Terra, no que acreditava Tales de Mileto? E qual a principal diferença entre o que afirmavam Tales de Mileto e os povos antigos sobre o assunto? Então, vamos ver também o que os alunos responderam. Não, essa deixa eu responder para a gente ser um pouquinho mais sucinto. É o seguinte, Tales de Mileto, pessoal, acreditava, então, como eu já disse na questão anterior, na planicidade da Terra, que os blocos continentais boiavam, flutuavam sobre as águas, sobre os mares, né? Agora, qual é a grande diferença? Apesar dele, aparentemente, né, dele estar enganado, na verdade, de não ser nada disso, ele usou uma coisa que se chama lógica. Primeiro, ele observava, ele tirava conclusões, ele analisava, né, o que ele observava na natureza. Isso é muito diferente dos mitos dos povos antigos, que pensavam, por exemplo, que a Terra era sustentada por colunas, que eram feitas por um deus ou outro, que elefantes sustentavam a terra nas costas, né? Essas ideias muito floreadas e mitológicas, fantasiosas, e muito ligadas à religião, mas desassociado. Não tem problema ser ligado à religião, não é essa a questão, mas é o problema de não estar associada a uma observação da natureza, à lógica. Então, esse é o diferencial. Deixa eu ler minha resposta aqui para ficar um pouquinho mais claro, né? Ele, Tales de Mileto, acreditava na planicidade da Terra. Ele acreditava também que ela flutuava sobre a água, o que parecia explicar satisfatoriamente os terremotos e outros fenômenos sísmicos. Como eu disse, vulcão, por exemplo, maremotos, né, tsunamis. Tales de Mileto não incluiu em sua explicação elementos mágicos ou mitológicos, como os povos da antiguidade faziam, né? Diferente dos povos da antiguidade, não afirmava que a Terra era sustentada por colunas ou elefantes ou qualquer outra coisa parecida. Tá bom? Ele era um filósofo e os filósofos muitas vezes rejeitavam essas ideias. Ok? Belezinha? Muito bem, vamos avançar. Aqui nessa questão eu estou dizendo assim, olha, se Tales de Mileto afirmava que a Terra era plana, e como também muitos povos da antiguidade acreditavam que a Terra era plana, que ambos acreditavam, só que eles davam razões diferentes para a sua crença, tá entendendo? Então, muita gente durante muitos séculos, até milênios, falou, bom, essas ideias circulam há milhares de anos no planeta, deve ser verdade então que a Terra é plana.
até mesmo na Idade Média se pensava assim. A Idade Média, pessoal, para quem não sabe, ela começou no século V depois de Cristo. Lembra que Tales de Mileto é de 625 antes de Cristo. Então, mais de 1.100 anos depois, né? O pensamento dele, dos povos antigos, influenciando o pensamento das pessoas na Europa da Idade Média, tá bom? Então, a Idade Média começa no século V e vai até o século XV. Então, muita gente na Idade Média pensava assim, e também pensava nos oceanos infestados por criaturas. A Idade Média se caracteriza por, dentre outras, muitas características boas e más, mas ela se caracteriza por muita superstição também, né? Então, as pessoas na Idade Média pensavam nos oceanos como lugares infestados de monstros, de criaturas míticas, né? De monstros assim, gigantescos, mas também eles imaginavam de um outro jeito. Então, vamos ampliar a imagem. Aqui, por exemplo, nessa, a gente tem isso aqui que eu estou dizendo para você. Olha os monstros aqui, né? E as caravelas. Então, as grandes navegações foram feitas no final da Idade Média, no início da Idade Moderna. Aliás, até uma correção que eu queria fazer, na última lição, eu falei, eu troquei num dos comentários que eu estava fazendo, Idade Moderna por Contemporânea. Agora eu não me lembro exatamente qual era a questão, me perdoe. Tá bom? E aqui ao lado, você tem uma outra imagem, é isso que eu estou perguntando, né? Vamos só pensar na questão aqui. Segundo a imagem da esquerda, portanto, essa imagem aqui, qual era o temor, qual era o medo das populações em relação às grandes navegações? Olha aqui. Então, tá vendo aqui qual era o medo? Imagine uma embarcação entrar numa corrente marítima. Olha aqui o anjo soprando, né? A ideia da formação dos ventos, às vezes também, não sei desse detalhe, mas podia ser mitológica também, podia ser, acho que mitológica às vezes não é a palavra adequada, podia ser mística, podia ser sobrenatural, é isso que eu quero dizer, estão entendendo? Então, o anjinho soprando, a caravela ou a embarcação entra numa corrente marinha e chega até onde, gente? Olha aqui na imagem. Se a Terra é plana, pode ser que num determinado ponto ela simplesmente acabe. Se a Terra é esférica, não. A embarcação dá uma volta, né? Como fez a expedição de Fernão de Magalhães. Mas nesse caso aqui, não, né? E o que poderia acontecer então? A embarcação podia ir até a borda do planeta e cair. Então, além do medo dos monstros, havia esse medo, sim, de que a embarcação poderia cair, e cair, às vezes, num abismo eterno, sem fim. Imagine, seria o inferno em vida, você cair eternamente, né? Tá certo? Então, a ideia de planicidade da Terra, ela é antiga, ela passou pela Idade Média, e ela continua até hoje. Muita gente pensa nisso, pensa parecido. Claro que hoje os terraplanistas não acreditam que essa situação dessa imagem aqui seria possível, tá bom? Eles imaginam a Terra plana de um outro jeito. Tudo bem? Vamos prosseguir então. Daí é o seguinte, eu coloquei aqui algumas explicações, pessoal, que às vezes eu não encontro um material em vídeo para discutir com vocês certas ideias. Tá bom? Então aqui a gente vai começar a falar um pouquinho das ideias atuais que circulam na internet sobre Terra plana. E aqui nesse trecho eu estou dizendo para vocês que é muito difícil encontrar na internet os argumentos favoráveis aos terraplanistas, dos terraplanistas. Tá bom? Defendendo a Terra plana. Quase você não acha. Parece que isso foi sendo removido pelas grandes empresas tecnológicas, né, como Google, etc., da internet. E eu não sei a razão disso, mas vamos lá.
E aqui eu estou falando um pouquinho de quem são os terraplanistas, né? Eu estou falando que alguns deles se reúnem em grupos, associações, promovem congressos onde apresentam trabalhos. Entre esses trabalhos, pessoal, estão o resultado de algumas experiências que eles fazem, né? Então, apesar desses terraplanistas, como eu estou dizendo nesse trecho aqui, muitas vezes nem serem cientistas, ou se são de uma área técnica ou mesmo científica, não estão dentro das melhores universidades, não trabalham para grandes instituições, não recebem verbas governamentais, até onde se saiba, eles, mesmo assim, eles se reúnem e apresentam o resultado dessas experiências, desses trabalhos que eles fazem, tá bom? E como é muito difícil encontrar todos os argumentos, e também são muitos, e alguns são bons, outros são muito fracos, eu, professor Rogério, selecionei alguns, tá bom? Selecionei 3, na verdade, e a gente vai ver esses 3 argumentos. E é claro que a intenção aqui não é fazer você se tornar um terraplanista, mas é interessante você conhecer, porque afinal há uma discussão na internet. Antes disso, eu separei para vocês aqui uma tela da Netflix mostrando que existe um documentário sobre a Terra plana. Deixa eu clicar aqui nele. É esse aqui, antes dá uma olhadinha, né, para vocês memorizarem, caso queiram assistir. Eu não sei se bem, com certeza não é bem o que vocês gostam de ver na TV, mas quem tiver curiosidade pode ver, né? Então, pessoal, o que está falando aqui, né? Um resumo, uma sinopsinha aqui do documentário. É um documentário, não é um filme, ok? Você já ouviu falar nos teóricos que defendem que a Terra é plana? Conhece de perto algumas dessas pessoas que convivem numa sociedade que rejeita essa crença, tá bom? Daí, talvez no final, deixa eu voltar aqui, talvez no final eu me lembre de comentar alguma coisa sobre esse documentário que vale a pena. Ok? Mas quem quiser assistir o documentário, fica a dica aí. Então, o primeiro argumento dos terraplanistas é sobre a curvatura geodésica. Trocando em miúdos, pessoal, se a gente analisar as imagens, fica mais fácil de entender. Então, eles calcularam o seguinte: imagine que você tem um edifício na cidade de Torres, no Rio Grande do Sul, e um edifício na cidade de Natal, no Rio Grande do Norte. E a distância pelo solo, né, em linha reta entre esses dois edifícios é de 3.050 quilômetros. Então, o que eles estão argumentando? Se a Terra é plana, nessa primeira imagem aqui, se a Terra é plana, a distância é igual tanto na base quanto no topo dos prédios, ok? E se a Terra é esférica, como essa segunda imagem aqui, então o que vai acontecer? Os prédios não são construídos sempre na vertical. Agora, se eles são construídos na vertical, eles são construídos sobre uma esfera. E a vertical de um prédio aqui, ó, será essa, né? Do prédio de Natal. E a vertical de um prédio em Torres será essa. Serão verticalidades diferentes. O que é verticalidade, pessoal? É uma linha reta, né? Que vai até o centro da Terra, imaginária, lógico. Ok? Essa linha. Formando o que? 90 graus com o Sol. É isso. É como nessa imagem. Aqui está bem clara a verticalidade. Ou seja, é algo extremamente, digamos assim, em pé, para que você entenda. Bom, só que aqui, se a Terra é esférica, né, a verticalidade num ponto ela se demonstra dessa maneira,
e no outro ponto dessa maneira, tá bom? Partindo desse raciocínio, a distância entre as bases do prédio seria uma e a distância entre os topos do prédio seria maior, seria outra. Muito bem, o que afirmam aqueles que defendem a Terra plana? Que quando você faz essas medições, o que acontece é isso aqui, ó. E eu não sei dizer para vocês se isso é verdade ou não, tá bom? Mas é um argumento deles. Se for verdade, bom, se for mentira, ou eles estão usando de má fé, não saberia dizer para você o porquê, ou eles estão fazendo cálculos errados ou estão enganados. Agora, se for verdade, os nossos físicos, as pessoas que trabalham com medição da Terra, terraplenagem, tem um outro nome, agora esqueci, mas precisariam explicar para a sociedade por que existem essas diferenças se a Terra é de fato esférica. Belezinha? Então esse é o primeiro argumento. Lembrando, pessoal, que se o vídeo ficar muito longo, você tem o privilégio de pausar o professor. Belezinha? Então não precisa ficar cansado, com sono, pode dar uma pausinha. O segundo argumento é em relação à visualização na linha do horizonte. Então, sempre visualização, deixa eu explicar melhor, visualização de embarcações no mar, na linha do horizonte. Porque sempre que alguém fala de terra plana, né, alguém que não concorda joga esse argumento, mas você já reparou que quando você observa um navio ao longe, assim, você está na praia, você está olhando ele lá no horizonte praticamente, primeiro você deixa de ver o casco, depois você deixa de ver o meio do barco, e depois a parte de cima. Ele vai desaparecendo de baixo para cima. Por que isso aconteceria segundo os esfericistas, segundo as pessoas que querem ir contra a Terra plana? Aliás, porque estou definindo um modelo atual, né? Um modelo que a humanidade entende como correto. Porque o navio estaria o quê? Descendo a curvatura da Terra, além da nossa visão, além da linha do horizonte. Seria esse caso aqui. Bom? Muito bem. O que os terraplanistas afirmam? Que essa dificuldade da gente enxergar o barco, a embarcação, quando ela está lá longe, e começar a não enxergar mais o casco, a parte de baixo, depois a do meio e depois a de cima, se deve a um fenômeno chamado Fata Morgana, que é o que aparece aqui nessa imagem. Eu vou ampliar. E esse fenômeno realmente existe. Okay? Ele é observado às vezes no asfalto também, quando você está numa estrada reta e você olha lá longe, às vezes você não enxerga o que está sobre o asfalto com muita nitidez, parte da imagem desaparece. E isso também a gente está observando aqui nessa foto do deserto. Está vendo que a montanha lá atrás, parte dela aqui, ó, não está sendo mais observada. Esse fato se deve à umidade que se desprende do solo, ou que está ali perto da linha do horizonte, né? Ao nível do chão, e aí isso atrapalha a visualização, impede que a luz chegue corretamente aos nossos olhos. E a gente não enxerga partes da montanha ou do navio, do objeto que está lá distante. Então, assim que os terraplanistas explicam esse fenômeno de não enxergar direito as embarcações quando elas estão próximas da linha do horizonte, tá bom? E aí o que eles afirmam conseguir fazer, né? Eles afirmam que quando eles pegam grandes telescópios, lunetas e ampliam a imagem, eles conseguem enxergar então a embarcação. Muito bem. Se a Terra fosse, na opinião deles, não sou eu que estou falando nem defendendo isso, mas se a Terra fosse esférica,
eu não conseguiria enxergar uma embarcação que está lá já atravessando a curva, indo do outro lado lá do planeta. Minha visão não permitiria alcançar. Mas quando eu uso uma luneta, se eu consigo enxergar, é porque não existe essa esfericidade. É porque existe um plano. Então eu consigo observar esse navio que está ali, a linha do horizonte. Tudo bem? Entenderam? E aí um terceiro argumento. E esse terceiro argumento, pessoal, já está acabando, que bom. Esse terceiro argumento é baseado, é bem parecido com o segundo, só que não tem a influência desse fenômeno aqui, ó, da Fata Morgana, tá bom? Que seria o quê? Visualização a longas distâncias, mas sem esse problema da Fata Morgana. E aí eles dizem, por exemplo, que no lago Titicaca, que fica ali na Bolívia, no Peru, ali é muito seco, apesar da presença da água, fica no deserto de Atacama, que é o deserto mais seco do mundo. Se é que eu não estou falando besteira, vou conferir essa informação. Mas tudo bem, vamos prosseguir, porque o raciocínio não será comprometido. E esse lago ele é muito grande, então às vezes tem distâncias de 50, 60 quilômetros entre uma margem e outra do lago, e as pessoas ali da região afirmam conseguir enxergar entre um lado e outro do lago. Muito bem. O que os terraplanistas dizem então? Bom, isso prova que as águas desse lago não são planas, não são esféricas. Porque se a gente considerar um modelo que é ensinado de fato, um modelo esfericista, as águas seriam atraídas para o centro da Terra e estariam mesmo formando acompanhando a esfericidade da Terra e formando essa esfericidade, inclusive, né? Agora, o que eles propuseram, então? Bom, então vamos testar essa informação. E aí é o seguinte, eles pegaram, ficaram uma equipe de terraplanistas, ficou num lado do lago, numa margem, tá bom? E a outra equipe ficou do outro lado. A distância entre as duas margens e entre as duas equipes é de 35 quilômetros. Muito bem, pessoal. Considerando essa distância de 35 quilômetros, a altura da curvatura do planeta em relação ao solo seria de 24 metros, mais ou menos o equivalente a um prédio de 8 andares. Então, qualquer pessoa que, segundo eles, se localize de um lado, com essa barreira de água, né? Com essa barreira dessa massa de água de 24 metros, não conseguiria enxergar a margem lá do outro lado, né? E o que eles então argumentam? Além de citar que as pessoas que moram ali na região conseguir fazer essas visualizações a longa distância, eles também apontaram lasers, né, de um lado para o outro, e a equipe do outro lado, eles afirmam que consegue enxergar esses lasers, luz também, direcionada em linha reta, luz, aliás, caminha mesmo em linha reta, conseguiram também enxergar uma equipe a outra, né, um sinal luminoso, fazendo ampliação, né, porque assim, mas usando telescópio dá não, gente, mas se tem um obstáculo na frente, o telescópio, não, mesmo com o uso do telescópio, não dá para enxergar do outro lado, né, e também emitindo ondas de rádio, também em linha reta, e essas ondas chegando do outro lado. Se tivesse essa altura, essa massa de 24 metros, as ondas não chegariam do outro lado, segundo é o que eles afirmam. Então, note,
São argumentos. Eu não sei explicar por que desses resultados, se o que eles afirmam está certo ou errado, mas são, no mínimo, interessantes. Então, o que diz lá no documentário que eu falei da Netflix? Que essas pessoas não são necessariamente negacionistas, elas são céticas. Ou seja, o que é um cético? Um cético é uma pessoa que não acredita. Não acredita em quê? Não acredita na ciência atual, não acredita na NASA, não acredita às vezes nos governos. Então são pessoas céticas, mas e lá são cientistas comentando sobre terraplanistas, né? Mas se você talvez mostrar bons argumentos, mostrar a verdade para uma pessoa que está buscando respostas, ela possivelmente vai pensar naquilo, e se esse argumento for muito bom, ela pode até mudar de opinião. Então, o terraplanista pode, teoricamente, se ele for sincero, se tornar um esfericista, ok? Então, eu achei bonito nesse documentário, é isso, é o tato, é o cuidado que os cientistas tiveram para lidar com essas pessoas que não acreditam neles, né? Esse tato que eles também tiveram para tentar entendê-los, para admirar as qualidades. Eles dizem assim no documentário, bom, esses terraplanistas são M-cientistas, M quer dizer cientistas pela metade, eles também fazem experimentos. Tá bom? E aí, só um detalhe que eu realmente não gostei no documentário, porque assim, como eu estou dizendo, eles tiveram muito tato e não tiraram sarro, não debocharam. Eu acho importante nos tempos atuais, aliás, em todos os tempos da humanidade, não haver deboche, não haver ironia. Tudo isso atrapalha, tudo isso ofende, tudo isso vai contra uma boa comunicação. Não é verdade? Mas no final do documentário mostrou lá as dificuldades que os terraplanistas têm de fazer os seus experimentos. E realmente eles não contam com as melhores técnicas, com os melhores equipamentos, né? Então o que eles falam não tem muita credibilidade. Porém, acho que faltou um detalhe importante nesse documentário. Por que não houve, por exemplo, discussão de alguns desses argumentos, por exemplo, que eu trouxe hoje? Porque são bons argumentos, né? Por que os físicos não se dispõem a responder esses questionamentos dos terraplanistas? Tudo bem, eles podem ter até os físicos, os cientistas podem e devem, é legal isso, ter uma atitude cordial e educada para com essas pessoas. Mas por que não ir um pouquinho além e responder, por exemplo, esses 3 argumentos? Né? É difícil achar quem faça isso na internet e eu de fato não achei. Se um de vocês encontrar, seria legal compartilhar comigo e eu compartilhe com os colegas, né? Tá bom? E aí na questão 3 eu pergunto para vocês o que vocês acharam desses argumentos, né? E qual deles você achou mais convincente para você dizer por que está dizendo isso, justificar. Então vamos ver, essa eu quero ler. Vamos lá. Um dos alunos disse que ele gostou mais do argumento 3, pois eu concordo. Se os raios lasers disparados em linha reta paralelos à água chegam do outro lado do lago, seria impossível se a Terra fosse esférica, pois sua curvatura não permitiria a passagem do raio, né? Então, se isso realmente for verdade, os físicos precisam explicar por que isso está acontecendo. É um erro no experimento? Ou a Terra não tem mesmo a curvatura que se imagina que tenha? Alguém está errando algum cálculo? O que está acontecendo? Né? Lembrando que essa resposta era totalmente pessoal. Aqui outro aluno
disse assim, olha, eles têm bastante argumentos, eu achei mais convincente o da visualização a longas distâncias, porque achei que está melhor explicado, né? Deixa eu ver mais um aqui. Respostas muito curtas não valem, tá bom? Tem que ter... Gente, resposta curta não diz nada. Eu achei mais convincente o argumento das torres de Natal, dos prédios de torres de Natal, porque elas realmente ficam retas. Belezinha, pessoal? Então, pelo menos vocês sabem que essas pessoas têm uma noção melhor de quem elas são e não cabe a gente julgá-las, desprezá-las, xingá-las, zombar delas. Cabe entender e tirar as nossas próprias conclusões. Cabem também aos cientistas entrar nesse debate, se é que eles não entram, se essa discussão existe, elas não chegam até a gente. Os argumentos existem, estão aí, e seria interessante que a gente soubesse dessas respostas, embora a construção sobre a esfericidade da Terra está muito bem feita, ela é milenar também, ela é muito bem provada, e eu não quero que ninguém, não estou dizendo para ninguém se tornar terraplanista, eu também não sou, mas é interessante a gente conhecer os argumentos. Tá bom? Então, por hoje é só. Por enquanto, né? Não por hoje, mas por enquanto é só. Um grande abraço, até mais.